Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós temos que entender que, assim como teve a situação em que Jesus viveu da figueira e foi procurar fruto e não encontrou nada, ou seja, tinha aparência, mas o seu propósito não estava cumprindo, assim é a nossa vida. Não se trata de aparência, pois sem fruto não dá, não rola. A gente precisa entender isso. Nós somos chamados para revelarmos fruto que expressa e manifesta o nosso Deus, ou seja, para andarmos segundo o fruto do Espírito, revelando a vida de Deus. A história está lá, a situação que Jesus viveu está lá em Marcos 11, o versículo 12 ao 14, diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais alguém coma do seu fruto. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Então, a situação é que não existe figueira que tenha folha e não tenha fruto. Não importa. E a gente precisa entender é que essa é a nossa realidade. Quando nós compreendemos a nossa salvação, quando compreendemos que a reconciliação com Deus não é mérito nosso, mas é a graça de Deus operando em nosso favor, e por meio da obra de Cristo é que nós somos libertos da morte, nós somos resgatados do reino das trevas, transportados para o reino de Deus, para vivermos o reino de Deus na terra. Mas como podemos viver? Nós temos que revelar o fruto. Fomos tirados do reino das trevas e transportados para o reino de Deus para proclamarmos as virtudes de Deus. Por quê? Porque nós somos feito um novo ser, uma nova criatura. Nós nascemos de novo, nascemos do Espírito. Somos feitos filhos de Deus por adoção. Ele nos fez um novo ser à imagem de Cristo, nos deu da mente de Cristo. Nós somos coparticipantes da natureza divina, nós somos capacitados para rejeitar as paixões humanas e vivermos neste mundo segundo a vontade de Deus. Pronto. Esse é o entendimento que temos que ter. Se eu fui feito um novo ser, a imagem de Cristo, colocado na presença de Deus, ou seja, recebi o perdão, a justificação, e sou apresentado por meio do que Cristo fez, santo, inculpável e irrepreensível na presença de Deus, como tenho que viver? Eu tenho que expressar temor, e o temor me leva a viver dentro daquilo que seja a vontade de Deus. Por isso, a jornada que nós temos é de santificação do proceder, de maneira que a gente, abandonando as obras das trevas, possamos revelar o fruto do Espírito, que expressa o amor, a graça, a bondade de Deus, a vida de Deus, a longanimidade, a paciência. Tudo isso revela o nosso Deus. E entendermos isso é que nos conduzirá à verdadeira vida. É isso que a gente precisa entender. Expressarmos nosso Deus neste mundo como imitadores de Cristo, pois a nossa jornada se trata disso, despir da natureza humana, nos revestir de Cristo, para revelarmos o Pai através das relações. Tudo se fundamenta nas relações, na maneira como nós vivemos, como nós expressamos. Por isso a gente tem que produzir o fruto do Espírito, fruto que revela Deus, que manifesta Ele neste mundo. Por isso, não podemos insistir na aparência, na religiosidade. Não se trata da hipocrisia, ou seja, da representação, mas é de fato para revelarmos quem nós somos. Mas para isso precisamos entender quem somos. Se não entendermos, nós seremos hipócritas, mentirosos. Por quê? Porque não agiremos segundo a vontade de Deus, mas na carne, agindo segundo os nossos interesses, tendo uma aparência de santo, mas na realidade é como Jesus disse aos religiosos da época: são por dentro sepulcros caiados, ou seja, por fora bonito, por dentro só podridão. O que a gente precisa entender é que somos chamados para viver o reino de Deus. E precisamos expressar esse fruto. E a gente expressa é nas relações, na maneira como nós vivemos, como revelamos o amor de Deus. É só isso. Por isso,
Sem fruto não dá. Sem revelarmos o fruto do Espírito, nós não estamos expressando aonde nós estamos e a obra de Deus em nossas vidas e nem a salvação pela graça. O que a gente precisa entender é isso. Santificamos para que as pessoas vejam Deus em nós. À medida que nós crescemos, amadurecemos, ou seja, à medida que nós deixamos as obras das trevas e fazemos as obras que revelam e expressam Cristo, mais o mundo irá conhecer o Senhor, mais o mundo se encherá da glória do Senhor. E a gente precisa entender que esse é o nosso papel, como família, como povo, resultante de um compromisso pessoal com o Pai, de viver e andar na sua vontade. Que a gente entenda e que a gente possa buscar de todo o coração, com toda a intensidade, conhecimento, a compreensão da vontade de Deus, para que crescendo na fé, ou seja, aceitando a palavra, crendo nas promessas de Deus, possamos nos mover na direção de sua vontade, fazendo as obras que revelam e expressam ele neste mundo, ou seja, indo por este mundo, revelamos o reino, ensinamos sobre o reino, vivemos o reino e levamos as pessoas ao conhecimento de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.